seja muito bem-vindo ao Inteligência nos Negócios. Esse é o segundo episódio do nosso podcast. Eu sou o Eduardo Tupinambá, especialista em gestão de atendimento CRMA, e neste podcast você, pequeno e médio empresário, terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre tecnologia e ferramentas que estão revolucionando negócios. Comigo hoje eu tenho a honra de apresentar a nossa querida convidada, Cíntia Alves, que é nossa cliente da CRM Business. Além disso, ela é instrutora de mulheres, psicanalista. Cíntia Alves, seja muito bem-vinda. E eu gostaria, antes de mais nada, antes de você falar do universo da Camptortas, eu gostaria que o público conhecesse a Cíntia Alves. Fala um pouco mais de você, fica à vontade. Olá, Eduardo, tudo bem? Em primeiro lugar, muito obrigado, por esse convite. Eu me sinto lisonjeada, porque falar um pouco de empreendedorismo, é a minha praia, então é algo assim que eu acho que vai render um papo legal aqui hoje, Bom, sou Cíntia Alves, sou psicanalista, sou treinadora de inteligência emocional e aí tenho também o Instituto Poder Feminino. Só que assim, antes de tudo isso acontecer, existe uma mulher que inventou um dia aí de querer empreender, E o empreendedorismo, a gente sabe muito bem que não é tão fácil assim no país onde a gente mora, Sem dúvida. E desde então, juntou eu e o marido, o Biratã Alves, para poder colocar esse sonho, em prática, tirar esse propósito ali que estava guardadinho ali na gaveta, porque era algo que a gente realmente almejava, por montar alguma coisa, mas como, de que forma, fazer isso. E o Biratã, você conhece? Opa! Sempre foi confeiteiro no ramo alimentício, E tivemos aí a ideia da gente montar alguma coisa dentro disso. A gente já veio também de outras empresas, Porque eu trabalhei em empresa no ramo alimentício, o Biratã sempre também com a mão na massa, literalmente, O Biratã coloca ainda, muito a mão na massa, mas literalmente. E aí, quando eu saí da empresa que eu estava, que eu trabalhava mais na parte de gestão, financeiro, aí você imagina que você vai fazer qualquer outra coisa, Mas o quê? Se você sabe fazer, é aquilo. Então, olhamos para isso que a gente tinha em mãos e nos propomos a cair aí nesse mundo do empreendedorismo, E abrimos a Camptortas em 2007. Uau! Já estamos falando então aí 19 anos. Já ficou de maior a nossa filha mais nova, Porque tem a Andressa tem 27, então a nossa filha mais nova faz 19 anos esse ano em julho. Dia 24 de julho. E desde então, eu olho para toda essa história da Camptortas e vejo o quanto nós fomos resilientes, Porque a empresa, quando você tem um negócio, são fases, Primeiro é aquela fase da empolgação, vai tudo dar certo e você trabalha para aquilo, mas eu penso que o empresário que ele para de aprender, que ele para de buscar conhecimento, a empresa também para. E eu passei por esse momento, Até porque quando eu abri a Camptortas, eu não tinha um conhecimento vasto. Eu tinha um conhecimento de uma pessoa que trabalhou em empresas do mesmo ramo. Perfeito, que é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu era CLT. Tudo bem que eu tenho para mim que a pessoa que é CLT, mas é uma pessoa que tem um olhar de dono dentro da empresa, ele é um empreendedor. Ele é um intraempreendedor. Um intraempreendedor. É aquela pessoa que ela, de fato, olha com uma visão de dono e consegue ver possibilidades. Eu acredito que tenha sido isso também que vocês enxergaram, Perfeito, porque eu e o Biratã sempre tivemos esse olhar, de dono dentro da empresa. Então, abrimos a empresa naquela empolgação que vai dar tudo certo, E a gente torce para que isso aconteça, só que no papel é lindo, maravilhoso. A hora que você vem para a vida real, já é um pouco mais, digamos assim, desafiador. E foram aí os primeiros anos de empolgação, quase quebramos, no terceiro ano, porque eu acho que o Sebrae tem aí uma estatística, que aqui a empresa, acho que os 5 primeiros anos, são os mais difíceis, e a gente nem sabia que era Sebrae na época. Então, por isso que eu falo, o empreendedor que vai abrir um negócio, eu acho que a primeira coisa, ele precisa entender do seu negócio, ele precisa entender o que tem por trás do seu negócio, Não é simplesmente abrir, que foi simplesmente o que nós fizemos, abrimos. Arrumamos lá um cantinho, e foi com a minha rescisão, da empresa, só a minha rescisão, o Biratã continuou trabalhando. Só que daí você aluga um lugar, compra um freezer, compra uma batedeirinha pequena,
E aí você tem matéria-prima, né, Eduardo? Tudo muito artesanal ainda, né? Muito artesanal. Mas, assim, a gente não sobrou dinheiro para matéria-prima. Nossa, eu não tinha parado para poder fazer essa quantificação de tudo isso aí. Entendeu né? como isso é importante? Tá, e aí vamos buscar fora a amizade, amigos, um empréstimo para poder fazer isso. E foi assim que a Camp Tortas nasceu. Então a gente levou aí um certo período para entender o quanto é necessário um empresário, ele ter conhecimento, ele ter pessoas próximos, né? A vocês, para que vocês possam fazer com que o seu negócio cresça. Porque quando você tem um negócio, ele te levou, no meu caso, né, em 2010, o que eu tinha de conhecimento me levou até aquele período. E depois que eu quebrei, como fazer, né? Como se diz, né, Cíntia? Na hora que tá dando certo é um gênio. No dia que quebra, é o pior empresário do mundo. A gente sabe que tem essa dor no mercado. Exato. Né? E quando você quebra, você não queria aquilo, certo? Mas e aí, como você faz para sair disso? E foi exatamente nessa fase que eu falei, eu preciso buscar ajuda. Eu preciso entender o que está acontecendo, né, na minha empresa e trazer coisas novas, coisas para dar aquela oxigenada. E para mim também conhecimento, né, Eduardo? Sim. E aí, Fante, eu comecei a buscar um pouco mais, Sebrae, eu comecei a fazer outros cursos de gestão, né, buscar isso daí, e o negócio funcionou. Por quê? Trouxe coisas novas para dentro da empresa, né? E aí, a gente cresceu, eu lembro que a gente ficou aí em 2010 pagando todas as dívidas que a gente entrou, mas 2011, 12, 13 foram anos assim que a gente cresceu vertiginosamente. Olha, eu querendo falar a palavra difícil. Fica à vontade. Mas crescemos muito bem, trocamos de espaço, mais funcionários. E aí surgiu um problema. Como eu trabalho no ramo da confeitaria, a maior parte é o quê? Mulheres. Sim. Né? 80% dos meus funcionários, meus colaboradores, são mulheres. Né? E aí tá aí um nicho que é desafiador, até para mim que sou mulher. Olha, né? Até para mim que sou mulher. Então aí o que aconteceu? Falei, mais uma vez eu tenho que parar, olhar para isso, né? E entender, buscar conhecimento para trazer para dentro da minha empresa. Então eu penso que a empresa que quer crescer, ela precisa estar em constante evolução, ela precisa estar de olho no mercado para ver o que ela pode trazer para dentro da sua empresa para fazer com que ela cresça. Não é só olhar para fora, né? Cíntia, não. Para dentro. E eu, curiosamente, né, a Cíntia, que é, no caso, aí, psicanalista, líder de mulheres também, comentou aí que tem o instituto dela. É importante a gente entender, Cíntia, que se a gente não olhar com uma visão humana para os nossos colaboradores e como desenvolvê-los, porque todos nós carregamos traumas, dificuldades, ausências na vida, né? E muitas vezes a pessoa, dentro da realidade dela, ela até está dando o máximo dela, Sim. mas talvez não é o suficiente para a empresa, mas não é nem porque ela não quer, é porque ela nem sabe o caminho, né? Me fala nessa área, como é que você entrou? Eu acredito que você deve falar um pouco pra gente isso aí. É muito interessante isso que você está colocando, porque quando eu fiz minha primeira formação, eu fiz coach também. Sim. E no coach, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode aplicar, né, nas pessoas, porque eu não trabalhei com coach. Então, tudo que eu fiz a intenção foi para trazer para dentro da empresa. E eu aplicava tudo. Correto. E aí era interessante assim, a mulher, ela tem, é dela isso, né? Ela quer maternar. Esse senso de querer cuidar de tudo, de querer fazer tudo. E eu tinha isso, né? De querer cuidar de todo mundo, de todas. E quando a gente é uma mulher, é uma empresária, querendo ou não, você precisa ter esse olhar mais empresarial, esse olhar mais estratégico para dentro da sua empresa. Ok, eu entendo que eu tenho mulheres que muitas vão estar na TPM, muitas vão estar com seus traumas, mas como eu cuido disso? Sim, não adianta só falar, é assim, pronto e acabou, né, Cíntia? Como que eu faço, na verdade? E não adianta também eu trazer essa mulher, colocar no colo e querer resolver todos os problemas dela. Perfeito. Que eu também não vou conseguir, né? E eu lembro que eu tinha uma grande dificuldade na área de produção, que eu sempre tive líderes, né? Em cada setores, mas eu tinha líderes assim que eu falava, gente, não tá rolando, porque elas não conseguem tomar decisões, elas tinham muito medo. E uma dessas ferramentas que eu aprendi, que eu trouxe e apliquei, acredite se quiser, mas a maioria dos meus liderados não tinham perfis de líderes. Olha, você desenvolveu, então, nessas pessoas?
Então, você imagina você ter uma fábrica onde você tem que ficar o tempo todo dentro da fábrica porque você não conseguia fazer com que as pessoas... Todo mundo muito operacional, tático, estratégico ali, ficava praticamente tudo para você. Tudo para mim. Possivelmente você se sentia muito sobrecarregada, né? Exatamente. E para crescer você precisa de pessoas, né? Exatamente isso. Como é que você fez, Cíntia? Como é que foi essa virada de chave aí em relação a isso? Exatamente isso, Eduardo. Aí, olhando para tudo isso, começou a ficar pesado. Comecei a ficar realmente sobrecarregada. E aí, quando você começa a chegar nesse patamar, você também, você trava. Você não consegue ter mais o pensamento estratégico para a empresa crescer. Você não consegue mais fazer o plano para o próximo ano, porque é gostoso você sentar, você, sabe, começar a fazer aqueles projetos. Não tinha mais energia para isso. Era um apagando incêndio o tempo inteiro com o que dava ali para poder dar continuidade como dava, né, basicamente? Exatamente isso, exatamente isso. E aí foi essa virada de chave. Eu olhei para isso, eu falei, não. Eu preciso de pessoas, né? Além dos líderes, eu preciso trazer pessoas, eu preciso trazer consultorias, eu preciso trazer pessoas que... Eu não sou boa em algumas coisas, então eu preciso trazer pessoas que sejam boas para minha empresa crescer, né? E foi dessa forma que eu comecei a fazer. Então, os funcionários estavam sob minha gestão, então eu conseguia fazer esse desenvolvimento humano, digamos assim, né? Com todas as formações que eu fiz, que eu fui atrás, que eu busquei. Então eu conseguia gerir bem. Legal. Aí eu tinha mais departamentos. Aí eu tinha que pensar em vendas, que para mim vendas é o coração da empresa. Tudo. Hoje a gente fala querendo ou não, é claro que a gente tem todas as outras áreas, mas a gente costuma dizer que as outras áreas elas são centros de despesa, né? Exato. E aí as vendas são centros de receita. E eu acho que por isso tem que ter uma visão muito clássica nisso aí, né? Exato. Porque por mais que eu consegui agilizar, organizar o departamento da minha produção. Eu lembro que teve um ano que foi assim que eu comecei a investir muito nessa questão, né, do desenvolvimento humano dentro da minha empresa. Dezembro é um mês que a gente vende muito, né? E sempre foi meio que dentro da empresa todo mundo, né, fica assim, ai, dezembro tá chegando, aquela coisa assim de pressão, né? Sim. Aí foi um ano que eu falei assim, não, gente, vamos lá. A gente vai colocar isso tudo organizado e vai ser o melhor ano nosso. E realmente foi. Por quê? Eu plantei isso na mente de cada funcionário. Preparou eles. Eu preparei, a gente se organizou e de lá para cá a gente só vem replicando. Então os anos assim, continuamos vendendo super bem, mas sem aquela pressão. Né? Mas o legal que eu quero colocar é que quando você se compromete a fazer algo, né, com seus funcionários, com seus colaboradores, e você aplica ferramentas, você traz conhecimento, eles se sentem acolhidos, eles sentem que ali eles podem contar, fazem parte engajados do negócio, né? Exatamente, a sua empresa flui. Né? Acho que no mundo todo, né, mais especificamente no Brasil, criou-se aquela ideia, né, que o patrão, o empresário ali, ele é um carrasco, que ele tá ali para explorar a mão de obra do trabalhador. E eu vejo empresários fantásticos igual você, que desenvolvem pessoas, que levam pessoas a outros níveis, né? E isso precisa mudar, essa cultura precisa mudar, porque o colaborador também, obviamente, ele não chega e acorda e fala, nossa, vou ser um mau colaborador, mas vem criando uma cultura, infelizmente, nessa questão de empresas, mas quando ele acolhe ou é acolhido nessa dinâmica de encontrar uma empresa que valoriza ele, que vê ele realmente não como um número, mas alguém que realmente tem relevância, ele também dá o máximo dele, não é isso? Sim, sim, sim. Tem funcionários assim que é exatamente isso, né? Que você olha para aquela pessoa e fala, nossa, esse cara tem um potencial e eu preciso apostar nele. Alguém, às vezes ninguém nunca falou com ele, né? Falou. Ele vem de um meio que ninguém nunca... Ao contrário, né? Muitas vezes as pessoas só o criticam ali e tudo mais. Quando ele encontra alguém que o incentiva, ele realmente deslancha ali. Exato. E vai ficar com você por muitos anos. Exato, né? Exato. E eu olhei para isso e falei, olha, é para esse caminho que eu tenho que ir. Porque hoje, olha, eu tô aqui, né? A gente tá gravando uma quinta-feira à tarde, a fábrica tá rodando, tá tudo funcionando. Mas por quê? Foi algo que eu fui construindo. Porque chegou uma época que eu não podia sair, não podia fazer nada, eu estava presa, né? Toda a operação. Quando eu falo toda, era toda. Era Sim. Produção, era financeiro, era RH, era vendas, era tudo. Eu te conheci numa época não tão antes, mas numa parte desse processo de mudança, né? Que a gente ficava assim, já pegava um telefone, atendia, daqui a pouco ela estava ali mandando uma mensagem, ela não tinha essa tranquilidade de falar, nossa, tá tudo rodando, eu sei que eu continuo sendo ali o estratégico da empresa, mas eu confio em pessoas e eu sei que as coisas estão funcionando até melhor, muitas vezes, do que propriamente quando o empresário está lá, não é isso? A mulher, quando ela quer controlar tudo,
ela acaba se perdendo, tá? E quando eu olhei que eu estava fazendo isso, eu falei, opa, deixa eu parar. Então eu consegui trazer o pessoal da produção para mim, mas de uma forma assim, cada um tem a sua missão, cada um tem a sua forma de trabalhar, e eu fui tirando o melhor de cada um ali dentro. Ficou legal, ficou redondo. Os líderes que eu percebi que não tinha essa habilidade para liderança, retirei, trouxe outro. Então assim, fui mudando aquelas pecinhas e deu bom. Perfeito. Legal. Aí a gente já conseguiu uma pessoa para o financeiro, foi organizando, agilizando. RH, a mesma coisa, né? Então eu olhei para aquilo e falei, olha que legal, né? Então quando você olha para sua empresa de fora e você já começa a ver que ela já tá rodando sem você, cara, é incrível. Baita de um prazer, Dácia. Você fala assim, meu Deus, de onde eu vim, de onde eu comecei, você comentou e eu acho engraçado, eu que te conheço há mais tempo. Poxa, começou com uma batedeira ali, com um freezer. Eu lembro que uma vez você comentou comigo para poder ter o primeiro carro ali, como é que fala? Fiorina toda condicionada para levar as tortas. Aí hoje vocês estão aí vendendo Brasil afora, atendem toda a região aqui também, mais fortemente de Campinas e toda a região metropolitana. Dá um baita de um orgulho, né? Muito orgulho, porque quem tá de fora olha para toda a estrutura que a gente já tem. Hoje a gente tem 2 fábricas, uma de doce, uma de salgada, cada uma tem 1.000 metros quadrados, tem 60 funcionários. Então a gente olha de fora, a estrutura tá legal, tá bacana, tá funcionando, tá rodando. A Cíntia Ubira tá indo viajar, a Cíntia tá ali no podcast com o Eduardo. Mas você tem que fazer o alicerce antes, né? Perfeito. O alicerce tem que estar perfeito, tem que aguentar essa estrutura que você tá querendo propor para a empresa. E aí, a última estrutura foi vendas. Vendas, né? Eu olhava para aquele setor. O interessante é que, assim, sou eu e o Biratã, né, como sócios da Camp Tortas, e a gente dividiu as áreas, né? Então, vendas eu deixei para o Biratã, né? Fiquei com gestão de pessoas, financeiro. O Biratã ficou com vendas, ficou com compras para ele fazer a gestão. Só que daí você começa, né, olhar. Se eu tô com financeiro, eu tô vendo que vendas não tá deslanchando, o que acontece com o meu financeiro? Sem dúvida, o caixa baixa, né? Eu falei, Biratã, a gente precisa mudar algumas pecinhas aí. O Biratã, ele é muito apegado, sabe? A tudo. E aí, olha, não posso tirar essa peça, se eu tirar essa aqui vai me fazer falta, tal. Eu falei, cara, mas a gente precisa fazer alguma coisa. Por quê? A gente tem uma carteira de cliente muito grande, assim como você falou, a gente atende vários estados do Brasil. E aí a gente olha para aquilo, mais de 600, 700 clientes ativos, né? Que você está sempre em contato. E aí eu tinha meu departamento de venda, cada um com seu celular. Eu não tinha acesso a esse celular. Eu lembro bem, viu, Cíntia, dessa época aí, viu? Quando eu pegava um celular ou outro, porque estava sempre com, né, um assistente de vendas, mas eu não sabia olhar para aquilo, eu falava, gente, que loucura. Às vezes tinha alguma reclamação, às vezes acontecia, vamos supor, eu tenho cliente lá em Rio Preto. Nossa, vocês não me ligaram, só que a entrega foi ontem. Ou seja, você vai poder entregar talvez na próxima semana ou daqui 15 dias, né? Exatamente isso. E aí você ia olhar, então esqueci de mandar, esqueci de ligar, porque foi bem o início aí do WhatsApp, salvou um pouco, porque a gente fazia isso, Eduardo, no telefone. Ligação, ligando o tempo todo, né? Então, às vezes esquecia de ligar, aí entra o WhatsApp, a gente achando que vai ficar mais fácil, né? Então, a mensagem não foi. A mensagem não chegou, achei que eu tinha mandado e não sei o que, tal, aquele monte de desculpa. Aí eu falei, gente, e agora? Eu tenho que buscar novamente por mais alguma coisa para que venha agregar aqui na empresa. Só que assim, Eduardo, nesses 19 anos, não vou dizer nem 19, uns 15 anos pelo menos, que eu sempre busquei por consultorias, por algumas coisas, chegaram pessoas, chegaram empresas até a Camp Tortas que, cara, vieram para não fazer nada. São os gurus da internet, Cíntia? São os gurus. Que eu falo assim, os empreendedores de palco, eu sou fãzaço do Flávio Augusto, né? Acho que a maioria das pessoas empresários hoje também são. E ele fala muito isso, né? Do empreendedor de palco, que é aquela pessoa que ele tem uma dicção maravilhosa, ele tem uma conduta na oratória fantástica, ele tem um poder de convencimento muito amplo, mas quando você olha o repertório, a bagagem dessa pessoa, a trajetória dela é nula. Não. Ou então é muito simplória, né? Para poder falar. Então o que acontece? Ele quer implementar algo que ele também nunca construiu. Ele nunca fez. E eu acho que esse tipo de profissional é válido você falar e as dores que você enfrentou com essas empresas, seja com o segmento que for aí. Foi. O primeiro que eu coloquei foi para o financeiro, né? Certo. Eu sempre trabalhei com financeiro, mas eu pensava assim, eu acho que
tem pessoas mais especializadas do que eu. E eu quero colocar o melhor na minha empresa. Se o financeiro ele precisa estar redondo, né? Então eu preciso. E eu lembro que eu trouxe uma empresa, né? E aquela empresa ficou lá naquela morosidade, as coisas não saíam. Eu falei, mas gente, mas o que esse homem tá buscando? E você acelerar, eu sou muito você vem aqui. É prático, eu gosto de praticidade, me mostra números. Vida real, né? Vida real, né? Eu falei, esse cara vai chegar no número e vai falar assim pra mim, olha, X torta você tem que fechar no mês e vambora, vamos trabalhar em cima disso. E nada. Eu lembro que um dia eu sentei e falei, vamos fazer uma pequena reunião aqui pra gente ver o que a gente vai fazer, porque não tá rolando, né? Olha, me deu uns 5 minutos lá, peguei meu Serasa, joguei o CNPJ da empresa dele. Eduardo, uma empresa, consultoria de financeiro com o nome sujo no Serasa. Não dá, né, Cíntia? Tem coisa assim que você fala assim, não, peraí, como é que essa pessoa vai administrar e me ajudar a administrar financeiramente minha empresa se a dela tá toda errada, né? Falei, parou. Isso já serviu para mim de métrica, já serviu de exemplo, já para eu já buscar saber quem é aquela empresa antes de pôr na minha. Sim. Né? Porque se eu tô buscando por algo para melhorar a minha dela, não vou dizer que tem que estar 100%, mas pelo menos mas pelo menos na área dela, principal, né? dela. E aí você passou a ser mais cautelosa, ou então você passou a ter um olhar mais clínico para poder atrair esses, né, verdade, aí consultores ali para poder ajudar a Cantotas? Sim. Aí eu fiquei muito mais analítica, olhando aquilo, olhando os resultados, querendo saber quem são os clientes, né? Para ver o que essa empresa, essa consultoria fez, porque eu continuo com o pensamento de que o que eu não sei eu preciso buscar. Perfeito. Não dá para você fazer tudo, né? Não dá e é impossível. Não dá tempo, não dá para fazer com a mesma qualidade. Por isso, se a gente fala, por exemplo, de uma área, né, empresa, financeiro, comercial, jurídico, produção e tantas outras áreas que complementam a empresa, no caso de vocês aqui, a Cantotas, seria impossível a Cíntia dominar todas essas áreas com maestria. E aí você começa a precisar, né, de profissionais, consultorias, mas precisa ser cauteloso nessa tomada de decisão, né? Cauteloso. Buscar quem busca informação, ver por outras empresas que já estão sendo atendidas, né? Sim. Ver quais são os resultados, né? E aí, numa dessa, eu já conhecia, né, o senhor Eduardo, verdade, né? Que já tinha um telemarketing imenso na época, lembra? Verdade. Cheguei a ter 108 colaboradores. Eu falava, como que você consegue? Loucura. Quantas pessoas, né? Eu falei, tá, e aí a telemarketing, como que você trabalha, né? Como que você consegue olhar tudo isso? Porque eu fico imaginando o tanto de mensagem que isso gerava, porque eu tinha poucos funcionários lá em vendas e eu não conseguia ter esse acesso. Vou trazer um número importante aqui para o pessoal, é o seguinte, pessoal, eu sou empresário também de outro segmento, tenho um mini call center de crédito consignado que a Cíntia está falando aqui, né? Na oportunidade, isso era 2019, a gente tinha 108 colaboradores em 2 call centers aqui em Campinas, em São Paulo, né? E aí o que acontece, Cíntia? Quando você trabalha com call center, a gente está falando de discadoras preditivas, né? Que você não liga de um telefone manualmente e tudo mais. Ela tem uma questão de discação preditiva que você consegue discar para 10, 15 pessoas ao mesmo tempo, e aí o que atender, eu entrego a ligação para o vendedor, desligo todas as outras. Isso significa que o vendedor, a cada 10 segundos, ele tem uma nova ligação assim que ele termina. Então você imagina administrar tudo isso e os desafios que eram, né? Acho que pode ficar à vontade para complementar aí. Exatamente, aí eu olhava exatamente essa sua dinâmica. Eu falava, se ele tem 108, eu tô com 5, 6 aqui, não é possível. Ele vai trazer uma solução para mim, para essas, né? Para essas minhas demandas. E foi aí que você me apresentou, né? Todo o seu portfólio, né? Você trouxe pra gente essa questão do atendimento. Ele trouxe aí algo que para mim foi muito legal, trazer uma plataforma, usar um único celular e você ter acesso a toda essa conversa. Gente, isso para mim foi incrível. Sim. Né? Porque eu não tinha essa... como fazer essa apuração, né? Ali... Você comentou lá do tantos números de WhatsApp ao mesmo tempo, acompanhar isso todo mundo, como se diz no linguajar, na unha, né? Na unha, não dava, a gente não conseguia tempo, né, para isso. Um dia você fica com o celular, no outro dia você vai ficar com outro celular. E aí? Quando acontece alguma coisa que você precisa intervir, né? E aí hoje ficou tudo mais tranquilo, né, mais fácil, e a questão de você poder falar com vários clientes ao mesmo tempo, você conseguir mandar mensagens para o cliente ao mesmo tempo, quanto isso facilita. Nossa. Só que assim, não foi flores, né? Não. Você lembra que a gente precisou trocar até pessoas,
pessoas resistentes ali que não aceitavam, né, assim, que é o processo. A pessoa já estava acostumada a não sei quantos anos de Campo Tortas, alguns colaboradores, né? Exatamente, porque quando a gente coloca novos processos dentro da empresa, a gente precisa ter pessoas, né, que estejam engajadas para mudar junto, para fazer e ajudar a empresa a conquistar essa mudança, né? E aí é onde você encontra resistências, né? Então eu lembro que eu trouxe a CRM Business, trouxe outro sistema, né, de CRM também que a gente usava, estava bem ultrapassado, então foram grandes mudanças, né? A gente teve aí um resultado significativo, né, em atendimento, né? Cliente não ficou mais sem respostas. E o mais legal, até o Instagram, Facebook, tudo vem para dentro dessa plataforma. Você não precisa estar em vários locais ao mesmo tempo, você está em um local só, consegue atender. E outra, quando eu estou num tempinho de folga, eu dou uma olhadinha como está o atendimento pelo celular, entendeu? E é tão bacana, isso para mim me enche os olhos, porque eu também, como empresário de outro segmento, né, eu sempre falo aqui, na verdade, com os nossos, né, telespectadores aqui, que é o seguinte, eu não nasci no segmento de CRM, automação, IA, antes de atender a Campo Tortas. Eu vou te explicar como é que foi, pessoal, a dinâmica de atender a Campo Tortas, mas eu usei tudo isso na minha própria empresa. Eu tinha um problema que é o quê? O correspondente bancário, ou seja, a gente vende para os bancos os empréstimos, né? A Caminho do Crédito, que é a minha outra empresa, ela oferta empréstimos consignados para o Brasil afora, para aposentados, pensionistas, servidores públicos, só que não somos nós quem emprestamos o dinheiro, é o banco que empresta, entretanto nós representamos o banco. E dependendo de políticas de crédito e tudo mais, ora outra comissão está muito boa, ora outra comissão está muito ruim. E num cenário, mais ou menos ali 2019, essa comissão ela despencou. E aí o que aconteceu? A gente chegou num cenário que a gente tinha, sei lá, 12% de comissão num contrato de crédito, e isso caiu para 2%, numa canetada da noite pro dia. Ou seja, se eu vendesse 4 a 5 vezes mais, eu não conseguiria pagar custo. Então eu falei assim, olha, esse modelo não funciona, não dá mais para eu levantar a caixa, trabalhar não sei quantos meses depois, pegar esse caixa todo e pagar a despesa. E eu comecei a ver alguns movimentos no mercado, falando de automação, de CRM, de inteligência artificial, que ainda era bem embrionária, né? Como tudo isso poderia ajudar empresas e tudo mais. E eu saí procurando plataformas, tecnologias para poder aplicar. E olha que curioso, nessa oportunidade eu achei a CRM Business. A CRM Business, então, ela não era minha. Olha pra você ver que interessante. Eu achei essa plataforma, eu falei, cara, isso aqui me ajuda. Ele tem gestão de atendimento? Preciso. Mas aí eu precisaria contratar um CRM externo. Opa, mas também tem CRM. Olha, mas também tem IA. Ou seja, se eu preciso integrar isso com uma outra plataforma, ela também faz essa integração. Então, o que eu fiz? Usei esse case, implementei na Caminho do Crédito, dei um baita do resultado. Hoje a gente já está fazendo 92% do resultado que a gente fazia em 2019. Com bem menos, a gente tem 11% que a gente apurou de colaboradores que nós tínhamos, ao invés de 108, mas porque a gente percebeu perfis de comportamento do cliente, que ele consumia de tempos em tempos e ele precisava de um atendimento mais rápido, mais ágil e tudo mais. E por que eu estou contando essa história da Caminho do Crédito? Primeiro, eu estou falando de algo que eu vivo. Eu não sou vendedor de plataforma, eu sempre falo isso com meus clientes, que é o quê? Eu não sou aquela pessoa que chega e te vende uma plataforma e fala, olha, implantou, agora o cliente que se vire ali para poder dar conta. Não é. Eu estou lidando com empresários que olham para mim e falam assim, cara, esse cara pegou a empresa dele, colocou para rodar e tudo mais. E como que eu cheguei até a Cíntia? Eu acho muito válido explicar isso, né? Minha esposa, a Letícia, é fisioterapeuta, inclusive está aqui nos acompanhando, grávida do Natan de 9 meses. Tá aqui um super beijo, Lê. E aí o que acontece? A Cíntia é paciente, no caso da Letícia. A Lê é massoterapeuta, aquela coisa toda. E eu acho que elas conversando, a Cíntia deve ter perguntado para a Letícia, Letícia, o que seu marido trabalha? Né? E aí ela falou, não, trabalha com a plataforma de WhatsApp, que faz gestão de atendimento, CRM, toda a dinâmica ali. E a Cíntia falou, opa, acho que doeu nela, né? Ela falou, é pra mim isso daí. E me chamou para bater um papo. E eu, embrionário, ainda não tinha empresa dessa dinâmica de CRM, não existia ainda a dinâmica, nem era minha, como eu comentei aqui agora. Mas o que aconteceu? Eu sentei com a Cíntia, ela falou comigo das dores dela, eu falei, Cíntia, eu acabei de passar por esse mesmo processo na Caminho do Crédito. Ela falou, pois é, então você vai me ajudar.
Só que eu falei assim, eu não tenho tempo. Verdade, Cíntia? Verdade. Eu falei, eu não tenho tempo, Cíntia. Não é o que eu não quero ajudar, não é uma questão, eu não tenho tempo. O mercado de crédito me consumia. Só que ela falou comigo assim, olha, é o seguinte, eu vou te pagar uma quantia legal, sexta-feira, 3 horas da tarde, não é possível que você não tenha 1 hora de sua semana para me ajudar, pode demorar um tempo maior. Falei, Cíntia, eu vou te ajudar de uma forma de parceria mesmo, mas tudo bem. E aí nós fizemos todo o processo na Campo Tortas, tem sido um resultado fantástico. Né? A gente conseguiu, no caso, potencializar a dinâmica de rotas que a gente falou para disparar para os clientes diariamente ali, comunicar, ter uma qualidade melhor de atendimento, pegar esses leads que chegam ali de tráfego pago, do site, identificar toda essa campanha também. E aí o que aconteceu? Talvez você nem se lembre, mas a Cíntia virou para mim e falou assim, você está diante basicamente de uma estratégia do Oceano Azul. Né? Você lembra? Não sei se você lembra você falando isso comigo. Lembro. Que era o seguinte, todo mundo está nadando no mesmo problema, mas você resolve uma questão que é muito importante para o empresário. E eu achei válido. Ela falou comigo assim, olha, Eduardo, todo empresário ele tem 3 dores principais. Primeiro, ele precisa aumentar vendas. Eu acho que todo mundo trabalha para aumentar vendas. Qual que é a outra dinâmica? Problema com pessoas. Cíntia falou aqui agora de vários problemas, né? Problema com pessoas. E a terceira é reduzir custo. Quem não reduz custo não consegue escalar. E ela falou, e o que você oferece vai de encontro exatamente com isso, para ajudar empresários, de fato, a conduzir essa dinâmica de atendimentos, vendas e tudo mais. Até porque, Cíntia, o empresário ele tem na cabeça dele o que é a empresa dele, o processo comercial e tudo mais, mas pergunta para ele colocar num papel e conseguir colocar isso para rodar, ele não tem a mínima. Não dá. Ele só sabe que deu certo, tá dando certo, mas ele tá percebendo que tá começando a não dar mais certo, mas ele também não dá o braço a torcer que precisa mudar. Então, o papel da CRM Business é não vender plataforma, é pegar na mão do empresário, construir todo esse projeto comercial com ele, desenhando todas essas etapas e, principalmente, essa parte que o pessoal costuma dizer que é mais técnica, que envolve programação e tudo mais, o nosso time implementa tudo. Tudo. Tô brincando, Cíntia? Fala um pouquinho pra gente como é que foi, porque a gente falando fica até assim, né? A gente é vendedor também e tudo mais. Não, é verdade. Tudo que você colocou aí, porque assim, pra mim, eu nunca entendi nada sobre isso. Então, o Eduardo veio, consegui sim, várias sexta-feiras que a gente sentava e desenhava tudo aquilo, e tudo que ele colocava, ele trazia de ideia, porque para mim era tudo muito novo. Hoje é mais fácil de eu falar, né? Porque agora eu sei como funciona, né? Eu já sei como funciona. Que hoje estão da mesma forma que a Cíntia lá, há quase 5 anos atrás, estava na mesma dinâmica. Sem olhar, sem conseguir olhar e entender aquilo. Agora, hoje eu olho e falo, nossa, como o negócio funciona perfeitamente, mas o Eduardo está sempre ali por trás, o Eduardo sempre que a gente precisa, está sempre ali nos atendendo. Vamos mudar não sei o quê, vamos trazer algo novo, vamos melhorar, vamos... É perfeito, né? A questão de leads também, eu acho que isso é muito importante a gente falar, né? O trabalho que ele faz de poder trazer esses leads para a empresa, lógico, aí é você que vai fazer a venda, mas ele vai te ajudar a trazer isso, né? Perfeito. Isso é muito importante, porque hoje em dia, gente, quem não consegue ter um processo dentro dessas ferramentas está perdendo muito dinheiro. Tá ficando dinheiro aqui, ó. Cíntia, olha pra você ver que interessante. Não tem como. No nosso primeiro episódio que a gente gravou foi o Mauro Santos, que é um parceiro, inclusive estrategista de marketing digital de tráfego pago, né? E a gente chegou num assunto que era o seguinte, é o que a gente chama de CAC, né? Que é o custo de aquisição do cliente. Então você anuncia nas plataformas, né? No caso Meta, Google, tantas outras que existem agora, TikTok, YouTube, tantas outras, o próprio LinkedIn. E aí o que acontece? Muito mesmo. Pense lá, por exemplo, tem aqui que o leilão para conseguir aí o CAC tá R$5 para conseguir um novo cliente para começar a desenvolver uma parceria com a Campo Tortas. Legal. Aí o cliente chega, manda um oi, demora-se 2 horas para atender esse cliente. Então. Depois, ninguém mais fala com ele, depois de 2 dias o vendedor chega lá e fala assim, oi, tudo bem? Ou seja, aí o cliente imagina que ele vai parar e falar, nossa, eu vou voltar a comprar contigo, que isso é gente boa. Perdeu. Esquece. Perdeu. Né? E aí, trazendo um dado importante que a gente falou lá com o Mauro, que era o seguinte, 2% apenas dos clientes que vêm de tráfego pago ou de qualquer outro canal compram ou consumem produtos ou serviços. No primeiro ou terceiro contato. Então, quer dizer, não adianta só você ter um baita no social media, fazer a gestão de tráfego, o lead chegou, se o seu atendimento está errado. E acima de tudo,
Se você não consegue acompanhar esse cliente na trajetória, ele vai passar e você vai falar, o lead é ruim, tudo é ruim. Aí a pessoa nunca assume, o lead é ruim, o social media é ruim, nunca é ruim a parte de atendimento. A parte de atendimento, porque atendimento é tudo. Eduardo, a gente tira pela gente mesmo. Total. Quando você manda uma mensagem para algum lugar que você está muito afim daquele produto, se a pessoa não te chamou, não fechou aquela venda, o que você vai fazer? Você vai procurar outro. Hoje a gente faz melhor, né? A gente abre 4 de uma vez, o que respondeu primeiro. Entendeu? Eu acho que a nossa vida está fazendo com que a gente seja muito mais acelerado e a gente queira as coisas mais rápidas, né? Então, assim, no meu segmento, quantas empresas não tem? Então, quem tem atendimento, quem tem essa coisa mais rápida, mais dinâmica, qualidade, tudo conta. Mas eu acho que o atendimento é o primeiro. É tudo, né? É tudo. Então, para mim, a CRM Business veio num momento que eu estava necessitando. Eu estava perdendo cliente por falta de atendimento. Olha, pra você ver. Por falta de atendimento. Então, assim, a gente conseguia clientes novos, tipo, olha, essa semana eu consegui 3, 4, mas perdi 2, 3. Então, a gente estava, né? Você não conseguia, aquele negócio estava sempre, não, agora não, sabe? De manhã já chega, tá lindo, maravilhoso, né? O sistema já tá rodando sozinho, os assistentes já chegam, já vai tirar pedido, porque já tá funcionando, né? Então, é incrível a plataforma de vocês. Eu tenho muito a agradecer, tá? Cíntia, porque a gente tem aí a nossa Camp Tortas antes e a Camp Tortas depois. Lógico que a gente teve que fazer muitas mudanças lá dentro de pessoas, porque hoje em dia, eu acho que plataformas digitais, o mundo digital tá aí para todo mundo. Perfeito. Né? Tudo bem, eu já tô passando aqui dos 50, talvez eu não tenha tanta expertise nisso. Mentira, a Cíntia é baita antenada, viu, pessoal? Tá aí de olho nas tecnologias. Quem está junto conosco tem que estar antenado. Você precisa desenvolver, se você não gosta, mas sim, você não pode se negar a fazer algo que a empresa precisa fazer para crescer. Sim. Entendeu? Então, a empresa hoje que não estiver ligada nisso, meu amigo, eu acho que vai ficar cada vez mais para trás, né? Porque ela já perdeu um espaço. Se ela não estiver nas mídias digitais, não estiver nas plataformas, não tiver um CRM bom, que faça com que o atendimento dela funcione. Por conta disso, hoje o cliente ele não consegue mais ficar esperando a sua vontade para atender. Sim. Entendeu? E aí o legal do empresário e da empresária ter isso aqui, né? Porque ele já te acelera, então vamos olhar o nosso negócio, vamos dar uma olhadinha, né? Como que está o nosso atendimento, nossos clientes, porque é o nosso bem maior, né? É o cliente, é o bem maior. Sim. E aí, finalizei com vendas, olhei para a empresa, falei, cara, consegui deixar tudo redondo, agora é o momento de eu poder desfrutar um pouco mais, porque quando a gente abre uma empresa, a ideia é qual? Desfrutar. Trabalhar muito, mas também ter a possibilidade de desfrutar, né, Cíntia? Exatamente isso. E aí, eu e o Biratã começamos aí nas nossas odisseias de viagem. Né? E a viagem é longa, viu, pessoal? É 15, 20 dias, tem hora ali, viajando no Brasil, mundo afora, né, Cíntia? Por quê? Você consegue ter a empresa na palma da mão, você consegue entender o que está se passando, né? Vendas, está vendendo, não está vendendo, por que não está vendendo, deixou de atender aquele cliente, né? Então, tá fácil, tá muito mais fácil, né? Sim. E aí, você olha para tudo aquilo funcionando, você fala, uau, legal. Isso dá muito orgulho, isso é muito gostoso. E aí, dentro de tudo isso, comecei a ter um pouco mais de tempo, né? E aí foi como eu comecei a olhar, porque é isso, né? Parece louco. Você corre para ter tempo, a hora que você tem tempo, você quer pôr outra coisa dentro desse tempo. Pra completar, não pode curtir o tempo livre, né? Isso não é normal, né? Mas eu acho que isso é muito assim, do empresário em si, né? Porque eu gosto disso tudo, dessa dinâmica de estar fazendo sempre alguma coisa em prol ao outro. Perfeito. E dentro disso tudo, eu comecei a ver que as mulheres se chegavam muito, né? Para pedir conselho do que você está fazendo, como você faz, né? Como você lida com o seu emocional dentro disso, porque o emocional conta muito dentro do seu negócio, porque o dia que você não está bem, como que você produz? Não produz, né? Criou-se aquele mito, né, Cíntia? A vida lá fora, na hora que você chega aqui, sua vida particular acabou. Mentira, não tem como. Diz pra gente, Cíntia, principalmente pro
público feminino que tá aí, no caso, agora galgando novos degraus, estão querendo empreender, crescer. Fala um pouco, fala com a sua audiência aí um pouquinho como é que funciona. Gente, não dá para separar as duas coisas, não dá. Você tem empresa, você tem casa, você tem marido, você tem filho. Se você tiver sócio marido como eu, Aí complica um pouquinho mais, Cíntia. um pouquinho mais, você vai falar de negócios em casa. É natural, é normal. Só que você precisa entender de que forma isso vai estar te afetando, entendeu? Aí é onde entra o Instituto Poder Feminino. Fala um pouquinho mais Né? para nós. Criei o Instituto Poder Feminino para isso, para mostrar para as mulheres que nós somos humanas. Começa por aí. Temos nossos sentimentos, temos nossas emoções. Só que a gente precisa não se abandonar dentro desse processo, né? Porque quando a gente começa a pensar somente no trabalho, somente na empresa, somente no marido, somente no filho, quando a gente olha, cadê a gente? Você é tudo, menos eu. Menos você mesma, né? Menos eu. Né? E aí eu colocava isso para as mulheres, eu falava, cara, reserva um tempinho para você durante o dia. Ai, mas eu não consigo, não dá. Dá para fazer. Você viu o processo que eu fiz? Eu fui na produção, ajeitei minha produção, depois eu fui financeira, ajeitei o financeiro. É um processo. Perfeito. Não vou dizer que é do dia para a noite você vai resolver os seus problemas. Mas começa. Se não começa, daqui 10 anos, já foram 10 anos. 10 anos, e aí você tá mais cansada, mais estressada, muitas vezes muitas desistem, né? Deixa o sonho pra lá, porque fala, não é pra mim, eu tô cansada, eu não dou conta de tudo isso. Mas por quê? Ela quer controlar tudo. Então aí, abri um instituto, comecei a fazer treinamentos, comecei a dar terapia, né, para essas mulheres. E aí, o ano passado, virou uma chave que eu atendia também homens, né? Atendia adolescentes pela psicanálise, né? Fazendo terapia, virou uma chave. Eu falei, cara, eu preciso atender apenas empresárias. Essas mulheres que estão perdidas, né? Baita de um potencial, podia estar decolando, o negócio poderia estar faturando 2, 3, 10 vezes mais, Exatamente. mas tem uma trava emocional ali, né, Cíntia? É isso, é isso. E muitas vezes o que acontece, nós somos muito emocional. A mulher é muito emocional, Sim. né? Então, às vezes, ela se apega a alguma coisa e o resto acaba ficando, principalmente a parte do profissional. Porque eu costumo dizer assim, Eduardo, no meu caso, né, que eu sou a pessoa de frente, que faz, que resolve, então eu tenho uma energia masculina muito alta. Então, assim como eu, muitas outras mulheres também têm. Só que a gente não pode ficar nessa energia. Usa no momento ali que precisa Necessário. dessa parte de ser mais firme, de controlar, Isso, de fazer tudo, exatamente. mas volta pro seu lugar depois, né, Cíntia? Perfeito. Seria isso? Perfeito. Sabe por quê? A energia do homem é a energia da força. É a energia que faz acontecer. Então, assim, para nós mulheres ficar muito tempo nessa energia, desgasta. A gente não aguenta. Por quê? A gente é mais a sabedoria, a gente é mais o amor, a gente é mais o aconchego. Então, você imagina, para a mulher ficar o tempo todo ali, querendo resolver, querendo fazer, e a maioria faz isso. Olha pra você. Né? E aí é onde elas ficam cansadas, estressadas, não dá conta do trabalho, não dá conta do filho, o filho irrita, isso, aquilo todo. Então, assim, é olhar para tudo isso, é respirar, é saber que ela pode sim parar, respirar, ter o tempo dela, buscar fazer as coisas que ela chorar gosta. E voltar de volta, né? Criou-se esse mito que não pode ter um tempo, não pode chorar, não pode cair. Não dá. Você é humana, você não é Mulher Maravilha. Antigamente eu gostava de falar isso para todas as mulheres. Nós somos Mulheres Maravilhas, fazemos 10 coisas ao mesmo tempo. Esquece. Quebrei isso, não existe mais. Somos mulheres maravilhosas que fazemos uma coisa por vez. Show. Cíntia, e eu tô lendo aqui, eu já li seu livro, você, na época que lançou, você inclusive me deu um exemplar que eu amei. A Cíntia é coautora aqui do livro Empreender Nunca Foi Sorte. E Cíntia, conta como que foi a questão da escrita de parte desse livro. Explica pra gente um pouquinho. Foi muito legal. Eu fui convidada, né? Eles começaram a ver o nosso conteúdo pelo Instagram. E aí me chamaram, né, para fazer parte desse livro. A hora que eu li o título, falei, gente, isso aqui é minha cara, eu não posso deixar de fazer parte disso, né? E o mais legal, eu trouxe o lado emocional do negócio para esse livro. Então, aqui tem muitos casos, né, de pessoas que têm empresas que muitos quebraram e voltaram, e aí eu coloquei esse olhar do emocional para a empresa, né? Como isso é necessário, porque se eu não estou bem, a empresa não vai bem. Você percebe que aquele dia, aquela semana que você não está bem, você não consegue produzir direito, né? Não. Mas é o momento de você se acolher.
Se eu não tô bem, então tá tudo bem. Deixa eu me acolher, semana que vem eu vou ser mais produtivo e tá tudo bem. E ao contrário também é verdadeiro, né, Cíntia? Quando você está bem, as coisas acontecem de uma forma exponencial. Exponencial. E quando você se respeita, quando você se acolhe, é maior ainda, sabe? Esse gás, essa energia, né? Então hoje eu consigo olhar para dentro das minhas coisas e falar assim, nossa, eu me acolho, né? O dia que eu não tô afim, tá tudo bem. Né? E eu faço atendimento durante a semana, eu vou fazer meu atendimento, fico lá naquela paz, que eu falo que meu consultório é uma paz, uma tranquilidade, meu celular não toca. Ô, gente, eu tô aqui, tudo a Cíntia se funcionando. tornou uma colega, uma amiga, né? E eu falo pra Cíntia como você dá conta de liderar uma empresa, né, com mais de 60 colaboradores, ser mulher, mãe, né? Toda a dinâmica ali, terapeuta, líder de mulheres. E aí é bacana entender isso, de como é que você deu conta disso tudo, né? Exatamente nessa dinâmica de se autocuidar para depois conseguir cuidar dos outros, foi isso? Sim, exatamente isso, exatamente isso. E a psicanálise, ela é muito incrível em relação a isso, né? Você estuda muito isso, sobre os sentimentos, sobre você sentir, sobre você ser quem você é. Né? Não precisar ficar provando nada para ninguém, porque hoje em dia tem muito isso, né, Eduardo? A questão da internet, do Instagram, você tem que ficar provando A vida perfeita. A vida perfeita. É o comparativismo, assim, latente o tempo inteiro. Você olha pra vida do outro, não dá. Ele tá na melhor viagem, no melhor carro, com a melhor pessoa, com tudo dele é o melhor. Tá. E aí você olha pra sua vida e fala, minha vida não tá tão boa assim. Não dá. Quando, na verdade, não é verdade isso aí, né? Não é. Ele tá contando não, às vezes até uma história para que ele venda o que ele tá querendo passar de imagem, né? E não, eu desconstruo isso. Não, cara, você é uma pessoa normal, você é um ser humano, viva. Viva. Então hoje eu penso que Campo Tortas completando 19 anos, eu esse ano completando 51, eu falo, tô na minha melhor fase, né? Filha crescida, posso sair com o maridão a hora que a gente quiser, né? Buscar estrada, viajar. Por quê? Foi algo que a gente construiu, né? Sensacional. Algo que a gente foi construindo no decorrer aí da vida para poder começar a usufruir. Então, vamos usufruir, né? Então, o que eu coloco para as mulheres empreendedoras e até mesmo para os homens, né? Se você tem um propósito, se você tem aí uma empresa, é algo que hoje está doendo, está difícil, respira. Olha para dentro disso, busque pessoas que possam lhe ajudar. Tá? Busque coisas que vai trazer para sua empresa o que você não tem, o diferencial. Porque se você não sabe, não adianta você ficar batendo cabeça, querendo controlar tudo que está ao seu redor. E não vai funcionar. Você só vai perder dias de sono, né? Noites de sono, tempo. Não é? Você vai viver estressado, cansado, vai conseguir aí um burnout, vai querer fazer tudo sozinho, não dá para fazer tudo sozinho, Eduardo. Sim. Então, gente, busca um Eduardo Tupinambá na sua vida. Vocês não têm noção como é vida. E é muito bacana isso que você está trazendo, o seguinte, ali, né? Compartilhando aqui com os empresários, a Cíntia foi minha primeira cliente. Foi a primeira empresa que, como eu contei aqui, acreditou na gente para poder desenvolver. A gente tem um case fantástico, eu sou grato, a Cíntia, ela sabe disso muito tempo. Hoje, graças a Deus, atendemos aí centenas de clientes, né? Mas eu gostaria que a Cíntia falasse um pouco para a gente, principalmente para o empresário do segmento alimentício. O que nós fizemos para ajudar? Porque é claro que a gente olha aqui um podcast, a gente vê o conhecimento, olha, isso pode servir para o meu negócio, né? Todo negócio precisa estruturar a gestão de atendimentos, como a Cíntia falou, qualidade, CRM. Hoje em dia a gente está falando muito de IA também, somos especialistas na criação dos agentes de IA. Mas, Cíntia, fala para a gente, para todos os empresários do Brasil, como que a CRM Business pode ajudar o empresário do segmento alimentício? Olha, pessoal, CRM Business, ele pode te ajudar a trazer os clientes que você precisa e também a ajudar os seus clientes que você já tem, tá? Porque lembra do que eu falava para você, que aquela dor que eu tinha? Olha, eu tenho X clientes que talvez peguem só um produto e não pegue o outro. Né? Então também fazer mais pelos mesmos, né, que você já tem, tá lá dentro da sua carteira, você pode trabalhar mais ele. O empresário tem um orgulho muito forte, só cortando assim, porque faz sentido, que é assim, poxa, minha carteira de clientes são 10 mil clientes. Fala, amigo, quantas vezes você vendeu para esses clientes no último ano? Ah, foi uns 700 que eu bebi. Então você tá falando que 9.300 desses 10 mil não tá comprando? Ele não é seu cliente, ele é só um número que passou, não é isso? Não tá comprando. Então o que eu acho incrível da CR Business é que ele vai te ajudar a filtrar esses clientes, né? Ele vai te dar
ideias, porque vocês dão muitas ideias, né? Estrutura, pega na mão, de fato, estrutura, dá muitas ideias. Uma máquina de como essa é a ideia, fazer, né? Aquilo chegar para esse cliente. E aí é você, eles vão deixar ali na cara do gol sem goleiro. cara do gol. Eu ia falar, eu pensei em falar, mas o Bira fala, não fala em futebol, que você não sabe, Vai dar coisa, problema, vai dar é um ruim. tempo sensível. Então, assim, eles já deixam na cara do gol para que vocês fechem o cliente, né? Vai depender muito do seu time, né? Exatamente. Mas vocês fazem um trabalho, gente, que é assim, incrível. Eu estou muito satisfeita. Isso ajuda muito, Cíntia, o empresário na tomada de decisão. Sabe por que eu falo? Eu, por exemplo, se tem meu caso aqui, eu olhei mais de 200 plataformas da época, quando eu conheci a CRM Business, depois falei aqui, comprei a CRM Business, mas qual que era a dor? Eu contratava uma plataforma e o cara me apresentava e eu falava, nossa, incrível, é o que eu preciso. Só que o que acontecia? A pessoa ia lá depois e falava, ó, segue seu acesso, login e senha e toma aqui o link de vídeos. Onde que um empresário, com a correria da Cíntia, do segmento da correria dele, ele vai parar para entender de automação, inteligência artificial, gestão de atendimento, programação, integração. Então, o que a gente quer mostrar para o empresário, assim como a gente fez na Campo Tortas, é o quê? Como que, no caso, a gente ajuda vocês do absoluto zero a, de fato, a construir uma máquina de vendas. A gente costuma dizer que é do clique ao pós-venda. Ou seja, é ajudar você a prospectar mais leads, é atrair esses leads, é categorizar, traquear esses leads que a gente fala e, principalmente, ajudar ele nesse processo de atendimento, melhoria a qualidade contínua, vender mais para os mesmos clientes. Eu acho que eu queria que você falasse um pouco disso pra gente, que eu acho que você tocou no assunto, né? Eu não entendia nada. E você passou a precisar entender tudo para poder estar com a gente? Não. O básico, né, Du? Ele me explicava o que precisava ser feito, Du, então vamos. Junta aí, vamos fazer um relatório de todos os clientes que você tem, ativo, inativo, vamos ver a forma de trabalhar com inativo. Com inativo a gente vai trabalhar dessa forma, com ativo dessa forma. Então, assim, entendo ainda muito da ferramenta? Não. Preciso? Também tem não. Tem a gente, né, Cíntia, para dar esse amparo, para trazer relatório, para trazer melhoria. Exato. O que eu preciso lá, o relatório tá lá, eu posso entrar a qualquer momento para ver como isso está funcionando, né? E tá chegando. Tá chegando, Pensando. Tá sempre chegando, né? A gente tá sempre trabalhando. E aí a gente foi trabalhando com a CRM Business atrelado ao site, atrelado Instagram, né? Trouxe tudo para um outro sistema de CRM que, né, a gente tem lá que ele também faz a integração. A integração que vocês hoje utilizam uma plataforma que é um RP da parte financeira e tudo mais. E a CRM integra tudo isso. Eles se conversam, né? Integra tudo. E aí tem pessoas, tem empresários que vão olhar para tudo isso e falar assim, nossa, mas é muita coisa. Isso vai ficar muito caro. E por que... Assim, não precisa falar valores, claro, mas é caro, Cíntia. Não é caro. Fala do retorno que isso dá para o empresário. Além de não ser caro, deixa eu falar uma coisa. Quanto tempo vale o seu tempo? Perfeito. Quanto vale o seu tempo, né? Porque você vai ficar sentado lá atrás de uma mesa tentando fazer isso acontecer, mas você não vai dar conta de fazer isso acontecer. Porque a gente precisa estar na parte estratégica da empresa. Né? Você precisa pensar no que você tem que criar. No meu caso, tem que criar, tem que pensar em mais clientes, né? Porque daí eu vou pensar no cliente que eu quero para eu mandar para ele trazer. Perfeito. Né? Para a gente poder trabalhar a venda com esse cliente, para fazer o atendimento desse cliente. Mas é só estratégia. Né? O fazer mesmo, colocar a mão na massa é com eles. 66% do tempo dos empresários hoje são gastos em tarefas repetitivas por medo de descentralizar. A gente está falando de 2/3 do tempo do empresário. Eu descentralizei, né? Total, Nossa, precisa. Se você não fizer isso, se você não soltar, você não vai crescer. Exatamente. Você não vai crescer. Eu sempre costumava ver, estudar, olhar essas empresas maiores. Eu falava, nossa, todos os CEOs, você vê que eles estão sempre fora, né? Eles estão olhando a empresa como um todo, mas não abraçado na empresa, né? Falei, é isso aí que eu quero para mim, eu quero chegar nesse ponto. E, graças a Deus a gente está nesse caminho, estamos avançando para esse caminho. Que legal. Cíntia, e é importante a gente mostrar para o nosso público, né? Você que é do segmento alimentício aí, assim como a Cíntia da Campo Tortas, que está passando dificuldades na gestão de atendimentos, às vezes imagina que precisa ter 10 números de WhatsApp, às vezes precisa, na verdade, ali ter uma dinâmica total e acha que nunca consegue crescer porque a demanda aumenta, mas em contrapartida aumenta-se o custo também e você não sabe mais como atrair os novos leads,
como trabalhar esses leads e principalmente como estruturar tudo isso. Eu sei que você vê na internet aí vários gurus que prometem uma mudança da água para o vinho, da noite para o dia, de forma muito simples e clara. E é exatamente o que a gente quer mostrar aqui com o trabalho da CRM Business. Nós somos uma consultoria especializada na parte de gestão de atendimentos, CRMA, e nós pegamos de fato na mão de vocês. Juntos a gente constrói, desenha o processo comercial de vocês, implementa tudo isso e principalmente treina a sua equipe. O empresário não tem tempo disso, e ainda que ele fosse gastar tempo construindo, seriam anos para construir tudo isso. Então você, empresário do segmento alimentício, que está com essa dor, que quer vender mais, sabe que tem muito potencial, mas não sabe como fazer, chama a gente, nós temos à disposição para poder marcar com o nosso time ali uma reunião com você online ou presencial, para quem está aqui na região metropolitana de Campinas. Nós conseguimos, de fato, apresentar um projeto que você vai se surpreender em questão de valores, até porque tudo que a gente está falando aqui não é mágica, é simplesmente o que você está deixando na mesa e nós estamos conseguindo ajudar você aqui a estruturar, a te dar clareza. Eu acho que se a gente pudesse definir tudo o que a gente está falando é clareza e principalmente estruturação para você vender mais, né, Cíntia? É isso mesmo, é clareza, você falou tudo agora. Clareza. Sensacional. Porque se você não tem clareza, como você toma a decisão? Sem dúvida. Cíntia, para a gente ir fechando, fala pra gente, é claro, potencialmente, no tempo que você tá aí com a CRM Business na Camptotas, vocês conseguiram crescer percentualmente muito ali, né? Ah, muito, Du. Eu lembro que quando você começou, a gente estava aí na casa dos 18 mil produtos vendidos, né? Hoje a gente está nos 26 mil produtos vendidos e a gente quer chegar aí pelo menos nos 35. Olha para você ver, a gente está falando né? que o projeto tá aumentar trabalhando para isso, ali, né? A gente está trabalhando e com custo menor. Com custo menor. E é isso que eu tô falando, você, foi o mesmo caso da Caminho do Crédito lá, você aumentou a receita e diminuiu o custo. Exatamente isso, né? Então, é estruturando, é buscando parceiros, é trazendo estratégia, porque a mente da gente, se você quer crescer, é isso. Você tem que buscar por pessoas certas dentro da sua empresa. Sensacional. E isso acontece. Sem dúvida, eu acho que gente boa junta com gente boa e as coisas acontecem, né, Cíntia? Perfeito. Sensacional. Cíntia, e para o pessoal te achar nas redes sociais aí, fala um pouco como é que o pessoal te encontra. Tenho certeza que várias mulheres que estão assistindo aqui vão querer se conectar com a Cíntia, vão querer saber um pouco mais da Cíntia aí e, claro, fazer parte do Instituto também, fique à vontade. Isso, legal. Para as mulheres, né, que querem aí me conhecer um pouquinho mais, meu @ no Instagram, @Instituto Poder Feminino. Tô lá, tô com as nossas mentorias, com os nossos encontros. Aqui também eu quero mostrar para vocês que tá saindo, né? Acabou de... Isso aqui é só um protótipo, tá? Vai ser um novo diário emocional, aliviando isso aqui também para mulherada. Gente, olha, eu amo fazer essas coisas, trazer para esse mundo do emocional. Então, você que é mulher... empresária, tá aí louca, desesperada, venha, né? Porque além de tudo, eu ainda tenho esse grupo, tenho pessoas que eu posso te indicar, assim como Eduardo, porque eu faço isso também, tá? Eu faço essas pontes, né? Verdade. De trazer essas pessoas para que possam te ajudar. Muitas vezes você tem aí um negócio e você tá querendo desistir dele, mas antes de você desistir, vem falar comigo. Tá bom? E aí também tem a Camptortas, é @camptortas.oficial, né? Olha essas delícias. Eu sou suspeito para falar, né, Cíntia? Fala um pouquinho pra gente dos produtos da Camptortas, doces salgados. Chegar em casa não pode mais comprar porque eu como num dia só, tá, Cíntia? Eu vou revelar aqui ao vivo. Pessoal, eu e a Letícia lá em casa é uma loucura. Então, hoje eu trouxe aqui pro podcast, isso aqui são embalagens individuais da linha Varejo, tá? São tortas menores de 500 gramas, que isso aqui serve até 3 pessoas, mas nós temos a torta que é para atacado, né? Que a gente vende aí para restaurante, churrascarias, né? E também nós temos também a loja na Avenida Brasil 1313, aqui no Jardim Guanabara, em Campinas, que lá você pode comer fatia, né? Tomar um cafezinho com a dona Sandra, né? Que é minha mãe, adora bater um papo, né? Um ambiente bem legal, bem gostoso. Para você que quer fazer também uma reunião, né? O espaço também é bem legal, tá? Então é isso. Acho que é isso. Maravilha. Cíntia Alves, muito obrigado pela sua participação obrigada aqui. A você. Falei contigo que quando nós iniciássemos o podcast, você seria nossa primeira cliente, né? Eu trouxe o Mauro, que é um parceiro de gestão de tráfego pago, agora eu trouxe você como nossa principal cliente, exatamente por toda a gratidão, por tudo que nós construímos juntos e vamos construir ainda mais, e também para você ter essa oportunidade aqui de nos ajudar a mostrar para o empresário do segmento alimentício ou de outros segmentos como a CRM Business pode ajudar, no caso aí, a Camptortas nesse processo. É muito isso. obrigado. É viu? sobre isso, gente. Eu que agradeço.
agradeço o Eduardo de coração. Ele é um amigo realmente já da família, né? Nós somos assim. Tornamos, né? E é isso, né, Cíntia? Vai entrelaçando. Sinergia, né? Uma sinergia, negócios, parceria. Isso é muito bom. Mas eu quero deixar hoje para vocês que é isso, tá? Para você que é empresário, não adianta você querer ficar controlando tudo sozinho. Começa a olhar para essas pessoas que possam te ajudar, até mesmo dentro da sua empresa. Às vezes você está batendo tanto cabeça e tem alguém aí do seu lado que talvez você possa dar uma oportunidade, fazer com que essa pessoa estude, e ela vai te ajudar muito, entendeu? E ao contrário também é verdadeiro. Pode ter um monte aí que está te atrapalhando. Faz sentido também rever, né? Pessoa, né? Rever essas pessoas, porque assim, a empresa, ela precisa ser dinâmica, ela precisa estar em constante mudanças, né? E aí você precisa ter pessoas-chave do seu lado, parcerias-chave no seu lado, para que se você queira crescer e também usufruir do que você está construindo, tá bom? Sensacional, então, Cíntia. Gratidão, Eduardo. Gratidão é minha. E para você, empresário de pequenas e médias empresas de todo o Brasil, que quer realmente construir uma máquina de vendas no seu negócio, vender mais utilizando toda a dinâmica de gestão de atendimentos, CRM/A, mas não sabe como nada disso funciona, é exatamente aí que a CRM Business. A consultoria da CRM Business vai te ajudar a, desde a parte do básico da parte de gestão de atendimentos, estruturando seu CRM, utilizando a automação para você vender mais com credibilidade, qualidade e escalar suas vendas. Esse foi o segundo episódio. Nos acompanhe nas redes sociais. Daqui 15 dias tem mais. Um forte abraço e obrigado.